bíblico, Atos 14, do versículo 8 ao 10, a Bíblia nos conta a respeito de um aleijado. E esse aleijado, paralítico, ele está ali desde o nascimento, ele tem essa deficiência. E Paulo encontra ele, e a Bíblia fala que ele nunca pôde andar, mas que quando ele encontra Paulo, Paulo percebe nele um desejo, uma fé, e ele sabia que aquilo que Paulo estava falando era uma verdade que poderia transformar a vida dele, e ele poderia talvez voltar a andar. E quando Paulo percebe isso no olhar desse aleijado, desse paralítico, Paulo olha para ele, e declara a cura sobre a vida dele, e ele volta a andar. Então, se você ler comigo, a Bíblia conta assim: em Listra, costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. E esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. E ele saltou e andava. Então a Bíblia está contando que Paulo encontra esse homem, e porque ele enxergava fé nesse homem, através do contato ali, ele percebeu que havia fé nesse homem. Esse homem é curado por Paulo, através do que Cristo fez na cruz. Amém? Então você entende esse contexto, mas o que você pode se perguntar é: o que esse homem estava ouvindo de Paulo? O que Paulo estava ensinando para ele? O que Paulo estava pregando naqueles dias que fez com que aquilo gerasse fé na vida daquele homem, que desde o seu nascimento não podia andar? E quando ele ouve aquilo que Paulo estava falando, esse homem fala: pera, o que ele está falando parece ser verdade, e eu estou começando a acreditar que é verdade, eu estou começando a acreditar que isso é para mim, e eu estou começando a acreditar que eu posso ser curado por causa disso. Provavelmente esse homem ouvia ensinar de que pessoas aleijadas e várias doenças vinham por consequência de um pecado dele, ou no caso dele que nasceu assim, da sua família. E ele entendia que talvez por causa desse pecado, ele não poderia ser curado. E por isso a Bíblia diz que desde o nascimento ele era assim. Mas quando ele começa a ouvir Paulo falar, isso começa a gerar fé nele, a ponto dele entender que poderia ser curado, e aí acontece a cura. Então o que a Bíblia fala que Paulo estava pregando? Se você voltar no capítulo anterior, você vai perceber isso. Então, Atos 13, do 38 ao 39, a Bíblia diz assim, Paulo pregando: tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio desse, e por meio dele, todo que crê é justificado de todas as coisas das quais vos não pudesse ser justificados pela lei de Moisés. Então perceba, Paulo ele estava ensinando algo, ele estava dizendo assim: olha, todo aquele que crer nesse homem, crer em Jesus, ele pode ser justificado, e há remissão, há pagamento, há perdão dos pecados. Isso não poderia acontecer na lei de Moisés, mas agora por causa desse homem pode acontecer. Então perceba que aquele aleijado, ele aprendeu desde do princípio da sua vida, desde o nascimento, que ele era daquele jeito por consequência de um pecado da sua família. Era isso que a lei dizia: se houvesse pecado, haveria maldição, e ser aleijado ou doente naquela época fazia parte dessas maldições. Mas ele começou a ouvir Paulo a pregar a respeito da graça. Qual graça? Cristo, porque ele é a verdade e ele é a graça. E a Bíblia fala que quando ele começa a olhar para aquilo que Paulo estava ensinando, a perceber aquilo que Paulo está ensinando, a meditar naquilo que Paulo estava ensinando, ele fala: pera, ele está dizendo que eu fui perdoado dos pecados por causa desse homem. Ele está dizendo que há uma remissão, há um pagamento por esse pecado. Então, se há o pagamento pelo pecado, eu não preciso mais viver desse jeito, e eu posso ser curado. E ele começa a crer que ele pode ser curado, e aí Paulo cura a vida daquele homem por causa de Cristo. Amém? Perceba algo. Quando nós levamos a boa notícia do Evangelho, quando nós pregamos a respeito da graça, quando eu te convido a mergulhar na graça, a conhecer Cristo de verdade, o que nós estamos tentando mostrar e o que nós precisamos compreender é que em Cristo há uma esperança. Talvez o problema que você acha que Deus tem colocado na sua vida, ou que, não, isso vem por consequência de um pecado que eu fiz, ou de algo que eu cometi, ou de algo que alguém fez na minha família, eu estou agora colhendo o fruto ruim disso. A Bíblia fala que não é assim que funciona, que Cristo já te perdoou, que Ele já pagou pelos seus pecados, que há uma esperança de mudança para você.
Amém? E por isso eu creio que no final do culto nós vamos orar. E talvez uma doença que você está sentindo, um problema financeiro ou qualquer dificuldade que você está enfrentando, eu creio que o Senhor vai transformar isso. Amém? Porque essa é a verdade. E em vez de nós pedirmos algo, nós só vamos agradecer pelo milagre. Por quê? Porque a Bíblia fala que Cristo já conquistou isso na sua vida. Amém? Essa é a boa esperança, essa é a verdade ao nosso respeito. Essa é a boa notícia que Cristo tem para nós. Da mesma forma, quando aquele homem ouvia essa boa notícia de Paulo, isso gerou fé na vida dele. E eu tenho convicção que até o final do culto vai gerar fé na sua vida para haver transformação também. Amém? Essa é a verdade. Cristo é a verdade. Ele é a graça sobre a nossa vida. Amém?